Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin e seja muito bem-vindo a este canal. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu likeão aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar com mais gente, porque esse vídeo promete, é uma bomba e você vai se surpreender muito com... Então, começando, para não estender muito, para não ficar muito longo, então é esse vídeo que já vai ficar um pouco, então vamos começar em Mateus e prestem atenção em todos os detalhes que eu falar aqui e vamos fazer diferente. Pega a sua Bíblia aí agora, se você não pegou, dê pause no vídeo, pega aí a sua Bíblia e vamos acompanhar junto, porque dessa vez eu não vou colocar aqui na tela, eu vou ler aqui no celular que eu deixei aqui e nós vamos acompanhar junto. Eu vou ler alguns pontos principais e você vai anotando aí para que depois você confira todas as passagens inteiras, mas vocês vão entender por que eu vou colocar só os pontos principais. Então, começando, vamos para Mateus, capítulo 3, os versos 16 e 17, que é bem o finalzinho, é os dois últimos versos. Eles vão falar assim, ó: batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então aqui fica claro que é Jesus sendo batizado por João Batista. Isso tá claro, não precisa ler o contexto para saber. Eu só li porque é os dois últimos que nós vamos passar para o capítulo 4 agora, para ver que é sequência. Nós vamos ver toda a sequência, a cronologia como ocorreu. Então, Jesus acabou de ser batizado. Vamos então para o capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, olha, após ele ser batizado por João Batista, ele então no capítulo 4, verso 1, o Espírito então leva Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, tá? Que confira aí na sua também. E aí, como nós já conhecemos toda essa história, eu não quero contar ela inteira. Vamos para o finalzinho dela, que é onde vocês vão começar a entender. E a partir daí vai começar a ficar muito, mas muito interessante. Então vamos lá para o verso 11. Vamos ler o 11 e o 12. Que já é o finalzinho dele ser tentado. 11 e 12, que diz assim, ó: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Então, ao terminar de ser tentado, os anjos veio servir Jesus, e Jesus ouviu que João Batista foi preso. É essa sequência. Ele é batizado por João Batista, o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado, e lá os anjos vão servir quando ele termina de ser tentado, e ouve que João Batista é preso. Então prestem muita atenção, aqui João Batista é preso. Então prestem muita atenção nesse relato. João Batista foi preso. Jesus ainda estava no deserto sendo tentado, terminou de ser tentado, os anjos veio servi-lo, e então ele fica sabendo que João Batista foi preso. Então ele vai para Jerusalém, para Galileia, melhor dizendo. E aí, vamos lá, correndo um pouquinho lá para o versículo 18, que vai acompanhar aqui. Lá ele vai começar a andar pelo rio e vai encontrar os discípulos. O verso 18 que está logo após aqui, ó. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eu acabei lendo o 18 e o 19. Então, olha só, vamos até aí e olha qual é a cronologia, a sequência dessa história. Nós vimos no capítulo 3 que ele estava sendo batizado por João Batista. Depois de batizado por João Batista, o Espírito Santo leva ele até o deserto para ser tentado pelo diabo. Terminando de ser tentado, os anjos vêm servi-lo e ele ouve que João Batista foi preso. Então ele vai para a Galileia. E ali na Galileia ele começa a recrutar os seus discípulos. Então essa é a história que Mateus conta. Prestem muita atenção, mas muita atenção nessa cronologia, em toda essa sequência que Mateus está falando. Olha só, prestem muita atenção nela. E agora nós vamos para Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9, contar essa mesma história.
Então em Marcos nós vamos ler até o verso 17, porque é justamente essa história e essa sequência também. E olha como Marcos vai contar. Verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Vamos parar um pouquinho no 14 e olha só o que ele fala. Depois de João ter sido preso, ele começou a pregar o reino de Deus. Está aqui, ó, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha que interessante, uma história exatamente igual à de Mateus. Ele contou a mesma coisa. Após ele ser batizado, o Espírito então leva ele para o deserto. Aqui no caso, Satanás tenta ele. Quando ele termina de ser tentado, os anjos vêm servir e ele fica sabendo que João Batista foi preso. João Batista foi preso. Então ele vai para Galileia e lá começa a recrutar os seus discípulos. Então, até aí nada demais. O problema vai começar a vir agora. É agora que o problema vai começar a vir e vai ficar muito feio. E é onde vocês vão ver. Então agora vamos para o livro de Lucas e ver como Lucas conta essa história. E é a partir daí que vocês vão começar a se surpreender, e assistam até o final, porque depois do livro de Lucas ainda, eu tenho a certeza absoluta que vocês vão falar que nunca tinham percebido isso antes, assim como eu. Quando eu li e comparei essas passagens, eu vi coisa que, nem tendo estudado há anos a Bíblia, eu tinha reparado em algumas coisas que eu vou mostrar nesse vídeo, e vocês vão ver que é completamente outros personagens totalmente diferentes. Mas calma que você vai entender do que eu tô falando quando comparar todas essas histórias. Então se prepare, porque a bomba vai começar a vir a partir de agora. Então vamos para o livro de Lucas. Acompanhe aí na sua Bíblia, acompanhe nela aí para vocês verem que eu não estou acrescentando nem falando nada, apenas seguindo a cronologia na história que cada um contou. Olha só. Vamos lá para Lucas, capítulo 4, no verso 13. A partir do verso 13, só vamos deixar ali como foi de fato essa cronologia, como isso que aconteceu. Olha só. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Então isso aqui é quando ele estava no deserto. Lucas também fala da mesma história. Ele foi batizado e foi para o deserto. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Vamos ver até o 16 aí. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então aí já começa a ficar diferente. Eu não sei se repararam, mas nesse momento Jesus, ele não escolheu seus discípulos, ele começou sem eles, e ali a sua fama já começou a crescer, e depois ele vai recrutar, mas a fama dele já estava grande, e tá falando isso aqui em Lucas. E ali é aquela parte na sinagoga que ele vai ler sobre o profeta Isaías lá, que ele fala: e hoje se cumpriu tal, ele pega para ler. Então não vamos ver essa sua história, porque você já deve conhecer, e se você quiser, pausa o vídeo, acompanha ela aí. Vamos pular para o finalzinho dela, vamos lá para o verso 31. Então, acabada aquela história que ele leu, então, e toda a história de lá da sinagoga que ele leu, sem os discípulos ainda, porque ele ainda não havia recrutado os discípulos, ele desce para Cafarnaum. E olha o que vai acontecer agora.
E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam à sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem com espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Então, parando um pouquinho aqui no 35, olha só, ele já começou a dar os seus sinais, expulsando os demônios, ali em Cafarnaum, sem os discípulos. Nós vamos ver que ele ainda não havia recrutado os discípulos, ele vai recrutar depois disso. Olha só, vamos continuar vendo aqui. Vamos ler o 36, olha só, a partir do 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogando-lhe por ela, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu ele e foi a um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não o deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Aí vai ter o 44 e vai acabar esse capítulo. Então, nesse momento, ele ainda não recrutou os seus discípulos. Ele foi para o deserto, ele foi batizado, foi para o deserto, saiu do deserto, foi para Galileia, onde leu na sinagoga lá as profecias do profeta Isaías, saiu, foi para Cafarnaum e ali começou a fazer os seus primeiros sinais. Os seus primeiros sinais foi feito em Cafarnaum antes de recrutar os discípulos, os apóstolos. E nós vamos ver que aqui, logo para frente aqui, ele vai recrutar os apóstolos. Mas ele já começou a fazer esses sinais e a fama dele já começou a crescer antes dele recrutar os discípulos. Como acabamos de ler Lucas capítulo 4, vamos para o capítulo 5 e onde nós vamos confirmar isso. Vamos ler dos versos 1 ao 6. Olha só, vamos para frente para ver o capítulo 5. No 5 já diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então aí não preciso explicar, esse momento então é o momento que ele vai começar a recrutar os discípulos, os apóstolos. Só que já vemos um pouquinho diferente nesse contexto aqui de Lucas, pois a multidão o seguia e ele foi para a beira da praia junto com a multidão. Ali ele então se assenta em um barco que era o de Simão, e nesse momento ele pede para Simão jogar a rede, e ali ele pega alguns peixes. Então logo após, você pode conferir aí na sua Bíblia, esse momento ele vai começar a recrutar os discípulos.
É lógico, aqui Simão fala mestre porque ele estava junto com as multidões que seguiam Jesus, que já a sua fama se tinha espalhado e ele já começou a fazer os primeiros sinais em Cafarnaum, que ele desceu da Galileia para Cafarnaum e começou a fazer os seus primeiros sinais, antes de recrutar os discípulos, os apóstolos, e ele vai recrutar nesse momento. Então aí a história começa a ficar diferente, mas calma que você vai se surpreender ainda muito mais. Vamos continuar aqui para você começar a entender agora como vai mudar completamente. Então agora vamos para o Evangelho de João. Como já vimos que Lucas ele contou uma história um pouquinho diferente da de Mateus e de Marcos. Marcos ele concorda com Mateus, mas Lucas já começa a contar algumas histórias diferentes, dando um outro sentido, como se fosse um outro personagem. Agora olha só, mas essas histórias como começam a ficar completamente diferentes, e é agora que vocês vão se surpreender. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos começar lendo os versos 29 para vocês entenderem. Se quiser, pode ler tudo. É que eu não quero que esse vídeo fique gigante. Então, eu estou reduzindo ali, pegando os pontos principais para poder ficar menor. Para você, com a Bíblia aí, você compare nela e leia completa essas histórias. Então, olha só. João, a partir do 29, capítulo 1. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Bom, aí até o 31, olha só, João diz que ele nem o conhecia, sendo que João Batista era primo de Jesus. Mas calma, não é essa história aqui, eu só quero pontuar porque isso pode ser um assunto para o próximo vídeo. Mas vamos continuar dos versos 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer dos céus como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, novamente, ele volta a esse versículo dizendo: eu não o conhecia. Eu não o conhecia. Então, João Batista ele não conhecia Jesus. Mas por que será? Como eu disse, esse é um assunto para o próximo vídeo. Não é esse o assunto aqui. Verso 33, vamos continuando no 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Bom, calma aí, vamos parar um pouquinho no capítulo 44. Aí, olha só, Jesus é batizado por João Batista e já começa a recrutar os seus discípulos. Uma coisa completamente diferente de lá de Mateus e de Marcos. Eles não falaram isso. Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado, depois vai para a Galileia e aí ele começa a recrutar os discípulos. Já Lucas, ele fala que depois de ser tentado ele vai para a Galileia e ali ele desce para Cafarnaum e na Galileia ele lê na sinagoga sobre o profeta Isaías, desce para Cafarnaum e começa a fazer os primeiros sinais.
antes de recrutar os discípulos. E aí, depois dos primeiros sinais, ele começa a recrutar os discípulos. Mas João aqui, ele diz que logo após Jesus ser batizado, ele nem comenta, ele nem conta a parte do deserto. Jesus, após ser batizado, ele já fala que Jesus começou a recrutar os seus discípulos, e nem foi no lago, não foi no barco, não foi jogando a rede ao mar, não foi desse jeito. Eles foram seguindo Jesus até a sua casa e Jesus foram escolhendo ele, indo para a casa, e vai ficar pior. Olha só, vamos continuar porque vai ficar pior. Continuando do 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus nem vai para o lago, não fala para eles jogarem a rede, não, ele não escolhe lá no mar, ele escolhe aqui. Segundo João, ele escolhe os discípulos indo para a sua casa e os discípulos seguindo ele a pedido de João. Eles estavam com João batizando e eles seguiram Jesus depois de Jesus ter sido batizado. E ali Jesus começa a recrutar os discípulos. Porque, na verdade, essas são histórias de personagens diferentes e não do mesmo personagem. É isso mesmo que você ouviu. As histórias de Marcos e de Mateus é a história de um personagem, e agora a história de Lucas e como a de João são histórias de um outro personagem ou de outros personagens que na verdade foram todas histórias reunidas e montadas em um único personagem. Por isso elas estão tão diferentes, e um apareceu em um determinado tempo, o outro apareceu em outro determinado tempo e um outro apareceu em outro determinado tempo. Nós podemos comprovar nas histórias que cada um fez coisas diferentes antes e depois. Umas, como nós vamos ver a partir de agora, uns fez algumas coisas, começou a fazer de um jeito, outro personagem começou a fazer de outro, e por isso muitos dizem que a Bíblia tem contradição. Mas quando se pega histórias de personagens diferentes e atribuem para um mesmo personagem, é aí que as contradições começam. Mas não é, porque são personagens diferentes. Na verdade, existiram vários Jesuses na época. O Jesus nem atribuíram a ele. Houveram vários personagens que fizeram essas histórias, mas que não foi Jesus, mas que atribuíram a um único personagem. Vamos continuar que vai ficar mais claro ainda. Então, encerrando aqui, pode pausar o vídeo, ler novamente esse capítulo 1 de João, ler tudo novamente, reler, você vai ver que ele começou a reunir, a recrutar os seus discípulos indo para casa logo após ser batizado. Então, vamos continuar porque ainda vai ficar pior. Vamos para o capítulo 2, vamos ler do 1 ao 4 e aí você vai ver que é a história de outro personagem. Não é a história do personagem que Mateus e Marcos estavam contando. Esse personagem já é outro personagem, não é o mesmo, só que deram o nome daquele personagem de Jesus e deram o nome desse personagem também de Jesus e juntaram a história dos dois personagens que não é a mesma. Olha só, vamos ver agora João capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 4. 3 dias depois, houve um casamento em Caná na Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, Jesus foi para esse casamento com os discípulos. Está escrito ali. Vamos, verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse versículo 4, ele é uma
questão muito complicada para vários teólogos, que aí Jesus ele fala de uma forma como se ele não conhecesse a mãe dele, como se ela fosse uma outra pessoa. Mas tá, esse também não é o assunto do vídeo, mas que ela é estranha, mas não é o assunto do vídeo. Então olha só, aqui João fala que ele foi para o casamento, no capítulo 2, ele já estava com os seus discípulos, mas vamos pular, porque essa história vocês conhecem, vamos pular para o final dela, no verso 9. Porque elas vocês conhecem, vocês que leiam aí, eu só vou pular para o vídeo não ficar mais longo do que já vai ficar. Vamos ler então do verso 9 ao 12, que é o final dessa história, é logo após. Olha só. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todo costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Já viram que é o final da história lá, né? Não tô falando besteira aqui. É o final da história do casamento. Verso 10. Vamos para o verso 11. 11 e 12. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João está afirmando aqui categoricamente que com este sinal do casamento transformar a água em vinho, ele principiou, ele começou a fazer os seus sinais. Mas Lucas disse que Jesus ele começou a fazer os seus sinais expulsando demônios e curando os enfermos lá em Cafarnaum, antes de recrutar os seus discípulos, como nós vimos que ele fez aqueles sinais em Cafarnaum, a fama dele se espalhou e depois ele foi lá para a praia, para Cafarnaum, e depois ele começou a recrutar os seus discípulos. Se você acha que eu me enganei ou que eu falei algo errado, pode pausar esse vídeo agora ou voltar ele quando nós lemos sobre Lucas, voltar nas passagens de Lucas e rever novamente, porque é isso que eu faço também às vezes. Eu faço isso e falei, caramba, não acredito que isso estava aí o tempo todo e eu nunca tinha reparado nisso. Pois é, se você não reparou nisso, volta lá o livro de Lucas e vê, ele faz os primeiros sinais de Jesus. Lucas diz que é expulsando os demônios e curando os enfermos antes de recrutar os apóstolos, e que a fama dele cresceu antes disso. Mas agora João diz que o primeiro sinal ele já estava com os discípulos e foi em Caná ali no casamento, foi transformar a água em vinho. E não, mas calma, olha só como essa história vai ficar. E você vai começar a entender que aquele personagem que Lucas falou era um. Já de Mateus e de Marcos era outro personagem. E já esse de João é um outro personagem. Eles não são os mesmos personagens, mas toda a história foi atribuída a um único personagem. E é por isso que a Bíblia cai em contradição, porque não são histórias do mesmo personagem. Mas olha só que vai ficar pior. Olha só, vamos continuar então aqui. Vamos para o capítulo 3 de João, seguindo sempre a ordem, seguindo sempre a cronologia aqui, sem fugir. Vamos ler os versos 22 ao 26. Lembrando que você anote todas essas referências e depois confiram passagem por passagem em cada evangelho para ver se eu é que estou falando besteira ou se realmente todas essas passagens não são de personagens diferentes. Então anotem todas elas e depois releiam todas elas e comparem uma com a outra. Olha só, João capítulo 3, versículo 22. Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Olha só, prestem atenção, João Batista, aquele que batizava e que batizou Jesus, ainda não havia encarcerado, não havia sido preso. Ora, entre os discípulos de Jesus,
Opa, peraí, vamos ler de novo. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Olha só o que vai acontecer aqui. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, esse é João Batista, tá? Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando em todos, lhe saem ao encontro. Agora é Jesus que estava batizando as pessoas depois de ter sido batizado por João Batista. Olha o que vai acontecer agora. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então olha só, depois que Jesus foi batizado por João Batista, então ele mesmo com seus discípulos, Jesus então é batizado e já tinha discípulos. Jesus, após ser batizado por João, já depois batizavam outras pessoas junto com os seus discípulos. Só que Mateus e Marcos diz que Jesus, depois de ser batizado por João, ele vai para o deserto. E lá no deserto, os anjos vêm servir Jesus, e aí ali ele fica sabendo que João Batista foi preso. Mas João Batista preso, então ele volta e depois que João Batista foi preso, ele começa a recrutar os seus discípulos. Ele começa a recrutar discípulos depois que João Batista foi preso. Mas olha aqui o Evangelho de João falando. Vamos voltar ali, ó. Ora, quer ver? O verso 23 e o 24 afirma que João Batista ainda não havia sido preso, mas Jesus já estava batizando outras pessoas com os seus discípulos. Então, ou seja, se trata de um personagem aqui e lá já se trata de outro. Lembrando que nos outros evangelhos nós limos que João Batista nem conhecia Jesus, nem o conhecia. Então, obviamente, se trata de um personagem e aqui em João já se trata de outro, como de Mateus e de Marcos, já de um outro personagem. São vários personagens diferentes, não se trata do mesmo personagem. Um apareceu quando João Batista batizava e ainda não tinha sido preso, mas o outro apareceu depois da prisão de João Batista. Olha só, vamos ler novamente os versos 23 e 24. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Versos 23 e 24. Lembrando que nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, Jesus, após ser batizado por João, o Espírito Santo leva ele para o deserto e lá Jesus é servido pelos anjos e fica sabendo que João Batista foi preso. Então ele volta para Galileia e começa a recrutar os seus discípulos. Mas Lucas já diz que depois que João Batista foi preso, Jesus então vai para Galileia e começa a fazer os seus primeiros sinais antes de recrutar os discípulos. Mas aí, João fala que o primeiro sinal de Jesus já foi com os discípulos no casamento. Então, olha só, como claramente é um personagem que aparece antes, outro personagem aparece depois e outro depois ainda. Inclusive, eu não vou falar aqui, não é o assunto desse vídeo, mas após a morte de Jesus, um outro personagem aparece. É muito estranho os discípulos de Jesus não o reconhecerem fisicamente. É muito estranho eles não reconhecerem a pessoa de Jesus, mas apenas ele mostra as marcas da crucificação e ali eles creem que Jesus era aquele Jesus de antes, mas não o reconheceram fisicamente. Porque provavelmente foi um outro personagem que apareceu depois da morte de um outro personagem. Um personagem morreu e contou toda aquela história, e a ressurreição de Cristo, na verdade, é a história de um outro personagem. Mas também não é o assunto aqui. Bom, se quiserem comentar, pode comentar, mas não é o assunto aqui. Eu não quero dar explicação sobre isso, e sim sobre a passagem
de Jesus após ser batizado, ir para o deserto, depois souber que João Batista foi preso, sair para a Galileia, começar a fazer os sinais, mas de um outro livro falar que eles começou a recrutar os apóstolos, os discípulos, e depois do outro falar que os primeiros sinais, na verdade, foi no casamento, e eles já estavam com os discípulos, e ali, após ser batizado por João Batista, ele batizava também junto com os seus discípulos. Então, histórias de personagens diferentes. Confiram. Pause esse vídeo, confiram vocês mesmos, analisem ponto a ponto e vão ver que cada etapa são personagens diferentes que cumpriu e não era o mesmo. Então, por enquanto eu vou ficando por aqui para que esse vídeo não fique enorme, mas você confira passagem por passagem, vão ver que os evangelhos eles não falam a mesma coisa, principalmente do mesmo personagem. Na verdade foi uma construção de vários personagens em cima de um personagem. É por isso que um tempo um faz uma coisa, no outro tempo o outro faz outra coisa e no outro outra. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês verifiquem e deixem nos comentários se vocês já sabiam de ou contradições possíveis como essa, ou que cada passagem mostra situações completamente diferentes. Deixa no comentário para você saber Deixa nos comentários se você já sabia ou se você descobriu agora, porque tem muita coisa, quando eu estava no sistema religioso, eu não conseguia enxergar essas coisas. Eu deixava para lá, eu relevava muita coisa, lia passagem ou histórias isoladas. Inclusive na graça também, eu deixava passar muitas coisas como essas aí do Novo Testamento. Muita coisa eu não conseguia ver, mas comparem vocês uma com a outra e vão ver. E deixem nos comentários para ver se realmente uma não diz outras coisas e deixem nos comentários se não realmente não significa personagens diferentes. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero cada um no próximo que vai ficar cada vez mais polêmico. Então até o próximo vídeo.